Após a reprovação de relatório que tipificaria como crime de responsabilidade a usurpação de competências pelo STF, parlamentares se indignaram e denunciaram traição de deputados que haviam declarado voto em um sentido e, no momento da votação, votaram contrariamente. O deputado Carlos Jordi publicou pelas redes sociais a lista dos votos dos membros da Comissão de Constituição e Justiça e afirmou: por apenas um voto, 33-32, o PL 4754 de 2016, que tipifica como crime de responsabilidade a usurpação de competências praticada pelo STF, foi rejeitado. Verifique como seu deputado votou. Teve deputado que nos traiu e votou contra o projeto. Está aí a lista para que vocês descubram quem foi. O deputado Daniel Freitas respondeu: tem que ter estômago. O presidente do PTB, Roberto Jefferson, disse: o PTB confiou que os nossos deputados que estão na CCJ votariam no PL 4754. Nossa orientação desde a semana passada era aprova PL 4754. Por motivos que estamos apurando, o titular deixou para o suplente deixou para o titular e nenhum foi votar. Mas e o PP que deu 5 nãos? O PTB não votou contra o PL 4754. Nosso partido tem apenas um voto e nosso representante deixou de votar. O pior mesmo foi o PP, que deu 5 votos contra. Se tivesse dado 5 votos a favor, a votação teria sido 37-28 e a vitória teria sido fácil. Cobrem do Ciro Nogueira. Pouco depois, Roberto Jefferson anunciou: a votação do PL 4754 provocou uma decisão que já deveria ter sido tomada. Os senhores Maurício Zidric e Wilson Santiago serão substituídos da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados. A vice-presidente do PTB, Graciela Ninov, também se manifestou dizendo: a orientação do presidente Roberto Jefferson era aprova PL 4754. O deputado titular na CCJ, Wilson Santiago, havia garantido que votaria, mas preferiu deixar para o suplente Zidric. O problema é que Zidric quer sair do PTB e não quis votar. Pior foi o PP, que deu 5 votos não. O PP é partido com ministros no governo. O presidente do PP, Ciro Nogueira, é um dos principais articuladores do governo, pois o PP deu 5 votos contra o PL 4754. Então é preciso perguntar aos líderes deste partido: por que nenhum voto a favor do PL contra o ativismo judicial? A deputada Cris Tonieto, autora do relatório, fez uma transmissão ao vivo para esclarecer à população o que aconteceu. A deputada explicou que havia a promessa de muitos deputados e o grupo contava obter pelo menos 34 votos, mesmo tendo que enfrentar uma dura batalha contra as manobras e obstruções de esquerdistas. Ela desmentiu o que chamou de narrativa extremamente falaciosa, que atribuía o projeto a um sentimento de revanchismo de bolsonaristas. Cris Tonieto lembrou que o projeto é muito anterior ao governo Bolsonaro e que trata da interferência do Supremo no Legislativo. A deputada enfatizou a covardia dos deputados que não tiveram coragem de enfrentar o ativismo judicial e afirmou que a data entra para a história como o dia em que os deputados se colocaram de joelhos diante do Deus STF. A deputada afirmou que continuará sua luta contra o ativismo judicial e disse: gostaria muito de resgatar a estatura moral e a honra do parlamento. Veja o vídeo da deputada Cris Tonieto. Fala pessoal, eu vou falar sobre o 4754, só vou esperar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar. Eu entrei aqui meio no susto, né, também. Então nem avisei que ia fazer live nem nada, mas eu acho que a situação ela inspira essa necessidade aí de nós fazermos uma live rapidamente para falar um pouco do que aconteceu agora na CCJ. Tô aguardando só mais um pouquinho para que as pessoas comecem a entrar. Eu vou falar sobre tudo que aconteceu, gente. Calma, vamos lá. Bem, então enquanto as pessoas vão entrando, é só pra deixar claro, né, tudo que aconteceu agora nos bastidores e tudo mais. Bem, perdemos, né, o PL 4754, o nosso parecer foi rejeitado, perdemos por um voto, eu vou repetir, nós perdemos por um voto na CCJ. Nós, quando estávamos fazendo toda a nossa
a nossa busca de votos, né, conquista de votos com os deputados, nós tínhamos, por assim dizer, a promessa de que muitos deputados que manifestaram voto a favor o fariam, ou seja, cumpririam com a sua promessa. Só que, infelizmente, nesse curso do caminho, hoje nós tivemos alguma traição, porque a gente, pela nossa contagem, nós tínhamos maioria. Nós tínhamos pelo menos 34 votantes do nosso lado. Então, a gente não estava tranquilo porque a gente sabia que ia enfrentar uma dura batalha, uma dura obstrução, como de fato aconteceu. Nós sabíamos que a esquerda viria com todos os pedidos de questão de ordem e obstrução e nós fomos vencendo nesse curso do caminho. Porém, o que aconteceu foi que quando chegou na votação, algumas pessoas, algum deputado, na verdade acho que foram 2, né, pela minha contagem, pelo menos 2 deputados traíram aquilo que me disseram. Disseram que iam manifestar o voto favorável e chegaram na hora e simplesmente não manifestaram esse voto favorável. Ou seja, perdemos por 1 voto. Foram, assim, duras batalhas que nós enfrentamos desde 2016, quando esse projeto foi protocolado. Eu repito aqui, o projeto ele foi protocolado em 2016, esse projeto de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, juntamente com 22 outros deputados. É um projeto extremamente meritório, porque ele trata de colocar um freio, estabelecer um limite ao ativismo judicial que vem avançando corriqueiramente, cotidianamente. E detalhe, houve ali uma narrativa extremamente falaciosa, né, que foi perpetrada pela oposição, é claro, né, dizendo que isso era uma perseguição dos bolsonaristas contra os ministros do STF, que era uma vingança, como se estivesse suscitando ali um revanchismo. Isso é uma aberração. Não se trata disso, porque o projeto é anterior ao governo Bolsonaro. O projeto, no seu relatório, quem quiser pode ter acesso ao meu relatório na íntegra. Em nenhum momento, no meu relatório, eu fiz menção a fatos novos. Eu falei do ativismo historicamente. E é impressionante como é que tem deputado ali que se curva, que se ajoelha perante o Supremo Tribunal Federal, né, que parece que se acovarda, se apequena. Então hoje é um dia triste para o Brasil, sim. Que recado o parlamento está dando para o Brasil? Que simplesmente parece que medo, covardia em votar matérias que são necessárias para conter danos à democracia. Um desses danos é justamente o ativismo judicial. Por quê? Pelo simples fato de que os ministros eles estão extrapolando os limites, as fronteiras das suas funções. O Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, eles invadem a esfera legislativa. O papel típico de legislar é do parlamento, amigos. Eu sempre falo isso, a Constituição reza isso. E aí tem deputado que com subterfúgios, que simplesmente com aqui é um revanchismo. Tudo mentira. Não se trata de revanchismo algum. E como eu falei, vou repetir aqui, meus amigos, o PL é de 2016. É anterior ao governo. Então não é uma questão de governo. E no meu substitutivo eu até tirei a usurpação do executivo justamente para não carimbarem essa pecha, como aconteceu. Então é um dia lamentável, triste. É um dia histórico? Sim, porque as próximas gerações, né, verão que esse dia foi um recado horrível, né, uma licença para usurpação de competência, uma licença para invasão das nossas competências. Então, meus amigos, eu aqui estou para manifestar minha total indignação, não só porque o meu parecer foi derrotado, não é por isso apenas. É lógico, eu como relatora do PL 4754, eu tinha, né, evidentemente, interesse total em aprovar a matéria, mas não só porque eu sou relatora, mas por causa da natureza do tema, do tema em si, né, ou seja, da natureza do projeto. É por isso que nós todos envidamos todos os esforços esse tempo todo, muito antes de eu ser parlamentar, meus caros. Vocês podem, muitos aqui são testemunha disso, e eu posso comprovar, né, só olhar os meus vídeos anteriores. Em 2018 eu nem sonhava em ser parlamentar ainda, estava lá coletando assinatura, conseguimos mais de 300 mil assinaturas em favor do 4754, o povo brasileiro indo nas ruas pedindo um basta ao ativismo judicial, e nós legitimamente exercendo a nossa tarefa, a nossa função parlamentar ali. No caso, a primeira coisa que eu fiz, logicamente, quando eu fui eleita, foi solicitar a relatoria desse projeto, que pra mim era muito caro, como é pra todo o Brasil. E a gente foi derrotado por 1 voto. Então não esqueçam dos nomes daqueles que se acovardaram no dia de hoje. Vejam lá, eu vou mandar, faço questão
Não por ameaça, nada disso não. Até porque não tá no meu feitio fazer isso. Eu estou aqui para defender esse princípio democrático, estou aqui para defender a honra do parlamento, que foi jogado no lixo, na lata do lixo, né? Infelizmente, a votação de hoje demonstra isso. Demonstra o dia que deputados se colocaram de joelhos diante do Deus STF. Essa idolatria ao STF. Por que será? Qual é a justificativa? Eu ouvi todas. E não achei uma justificativa plausível para justificar nenhuma justificativa plausível para que possamos compreender, para que pudéssemos, né, entender o cenário, né, ou melhor, esse resultado da votação. Então fica aqui a minha profunda indignação registrada, né, e é necessário sim que nós continuemos o nosso trabalho. A deputada Bia Kicis foi muito feliz nas suas palavras, né, juntamente com muitos outros parlamentares que ali estiveram hoje, nos dias de hoje, para defender a aprovação do PL 4754, e ela falava, ainda que nós percamos, e de fato perdemos por um voto, né, registro aqui, ainda assim foi um passo importante para nós começarmos a trabalhar, né, em prol do combate ao ativismo inicial. Então, nós não podemos esquecer dessa luta. Então, eu tenho que parabenizar aqui muitas pessoas que se colocaram, que se imbuíram desse espírito democrático, sabe? De realmente proteger, salvaguardar o papel do parlamento de legislar tipicamente, já que a função é essa, nossa, né? Então, todas as pessoas que congregaram conosco, que os deputados que votaram a favor da matéria, entendendo a gravidade do ativismo inicial. Então, nós não podemos esquecer desses nomes, desses parlamentares que votaram a favor, porque esses merecem sim nossos aplausos, começando pelo deputado Sóstenes, que é autor da matéria, e de todos os demais autores dessa matéria. E também é necessário que nós continuemos a nossa luta. E não esqueçamos também daqueles que votaram não ao nosso parecer, porque esses estão sendo subservientes, estão aceitando essa subordinação ao Supremo Tribunal Federal, estão se acovardando. Gostaria muito de resgatar a estatura moral e também a honra do parlamento, a aprovação do 4754, mas infelizmente não foi possível. Então, quero dizer para vocês, né, do nosso trabalho, falar exatamente da nossa luta, mas a nossa luta, meus amigos, continua. Nós não vamos nos acovardar, não. Se eles acham que isso vai nos intimidar, não vai, tá? Como fica agora, Bernardo? Muito bem, muito boa pergunta. A situação é a seguinte, perdemos na CCJ, né? Então o meu relatório foi vencido, significando que outro relator, né, foi designado. E o relator agora é o deputado Pompeu de Matos, que é contrário ao mérito do 4754. Então, como o nosso como o nosso parecer ele foi rejeitado, então outro deputado, no caso que votou contrário ao mérito da matéria, foi designado relator. E o presidente, ali em exercício, o deputado Darcy de Matos, entendeu que deveria ser Darcy de Matos entendeu que deveria ser o deputado Pompeu de Matos o relator agora, que é chamado de relator vencedor. Então ele vai proferir o relatório dele, e isso significa dizer que nós temos que continuar a nossa luta, o nosso trabalho. Temos sim que continuar de forma ostensiva aquilo que já vínhamos fazendo, tentando aí despertar as consciências dos parlamentares que ainda não entenderam a gravidade do ativismo, né, e que busquem proteger a nossa prerrogativa. Deputado Sóstenes falando, né, precisamos cobrar ao PTB. É verdade mesmo, né? Não quero estar cometendo nenhum tipo de injustiça, mas o PTB não votou, eu não sei o motivo. Então a gente precisa cobrar, né, de quem disse que ia votar e não votou, por alguma razão. Enfim, então aqui fica a nossa indignação, né? O deputado Sóstenes está colocando os partidos que votaram contrários, e eu peço a vocês, vejam lá os nomes. É bom ver nominalmente, né? Quem votou contra e quem votou a favor. Porque algum recado o parlamento está dando hoje, com certeza. Um recado que eu diria que, infelizmente, é de covardia, né? De nós combatermos o ativismo. Infelizmente, o parlamento hoje está se apequenando, está, mais uma vez, registrado aqui, né? Por isso que eu fiz uma live absolutamente... Vamos que vamos, né? Isso não vai nos... Assim, embora traga, né, uma grande tristeza, principalmente no meu coração, dada toda a luta que a gente teve, é lógico, eu fico triste sim, né, porque a gente perdeu por um voto, um mísero voto, né, mas isso também tem que, por outro lado, tem que nos dar um gás, tem que nos calibrar para que nós possamos continuar firmes e fortes, convictos, né, porque a gente sabe que a nossa luta não é contra o homem de carne e sangue. Nós sabemos quem está na nossa frente, né, e nós temos que honrar os votos daqueles que confiaram em nós,
nós, no caso, o povo que nos elegeu, o deputado Sóstenes que está aí, prestigio mais uma vez o trabalho, e também, deputado, Vossa Excelência que esteve durante esse tempo todo aí lutando conosco pela aprovação, até porque Vossa Excelência é autor, né, do projeto também, e enfim, todos os trabalhos brilhantes que foram desempenhados por todos que se envolveram nessa luta, que estiveram imbuídos desse espírito, né, de realmente defender a honra do parlamento. E saímos vencidos, mas apesar de toda a tristeza, estamos aí firmes e fortes para mais batalhas que certamente enfrentaremos, tá bom? Então, fica aqui registrado. Muito obrigada a todos, agradeço todo o apoio, todo o carinho, principalmente agradeço as orações, porque eu sei que elas é que nos sustentam, né? Estamos aqui sem almoçar, né? Enfim, meu filho, tadinho, chorando de fome, né? Eu aqui ficando na comissão, de modo algum tô reclamando por isso, porque faz parte do meu ofício, mas agora também eu vou atender meu filho, vou dar mamar pra ele, porque ele já tá esperando aqui um certo tempo, tá bom, amigos? Que Deus abençoe a todos, força pra todos nós, não retrocedamos, tá? A gente não pode retroceder, a gente não pode se acovardar, muito pelo contrário, que seja o gatilho para que a gente continue cada vez mais combatendo o bom combate e colocando as coisas nos seus devidos lugares. Deus abençoe a todos, um beijo grande, muito obrigada por tudo e vamos que vamos, amigos, porque a luta continua.